Agradecer aos diretores de unidade, aos coordenadores, aos professores, às autoridades, ao chanceler, reverendo Robson, ao doutor Marco Túlio, que infelizmente não pôde estar aqui nesse momento por um compromisso, mas mandou um abraço a todos vocês, né? Obrigada por esse momento de união, de estarem aqui com a gente, pensando a nossa universidade. E nós começamos hoje a semana, né, discutindo o que é aprendizagem transformadora, né? E é importante dizer que a aprendizagem transformadora, ela é um termo guarda-chuva, e existem várias visões, né, sobre o seu significado. Tem aprendizagem transformadora numa linha mais coletivista, tem aprendizagem transformadora numa linha mais individualista, sociológica, psicológica, né? Ela tem inúmeras formas de entender como que isso se dá, o que isso significa. E importante dizer também que a gente já faz muita coisa orientada à aprendizagem transformadora, mas que, ao mesmo tempo, é interessante fortalecer essa ideia enquanto um termo comum, porque isso ajuda a gente a desenvolver mais práticas voltadas à reflexão crítica dos estudantes e, principalmente, às soft skills. E para a gente pensar juntos, né, o que significa aprendizagem transformadora na nossa universidade, nós criamos grupos de trabalho que discutiram durante toda a semana. Como é que foram esses grupos de trabalho? Nós tivemos aqueles formados pelos gestores, os coordenadores e os diretores, e que se reuniram em 3 grandes rodadas para chegar num consenso de quais seriam os eixos norteadores de uma política educacional orientada à aprendizagem transformadora. E tivemos também grupos de professores que primeiro discutiram nas suas unidades quais são as soft skills que a gente tem que fortalecer nos nossos alunos, né, nas nossas disciplinas, nos nossos componentes curriculares, para toda a universidade. Então, primeiro, os diretores, né, os professores discutiram isso nas suas unidades e os relatores de cada unidade se encontraram com os relatores das demais unidades e, em rodadas consecutivas, chegaram em alguns consensos que eles vão apresentar para vocês agora. Em relação às competências, nós vamos ter relatos de cada 3 unidades, separadamente. E depois, nas próximas semanas, nós vamos analisar tudo isso e chegar em consolidar as competências que estavam nas rodadas das 9 unidades, cada uma apresentada em 3 grupos. E antes de passar para os resultados, eu gostaria de lembrar vocês que, ao final, depois de toda essa apresentação, eu vou dar alguns recados e comentar como é que a gente vai trabalhar, né, daqui para frente, quais serão os próximos passos. Hoje à tarde, a gente tem uma palestra ainda do professor Mozart, que vai para falar sobre o que é a docência em tempos disruptivos, mediado pelo reitor da nossa universidade, o doutor Marco Túlio, e vamos fechar o dia de hoje com um momento cultural com o maestro, que vai fazer uma apresentação intitulada Transformação através da Música. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença, e eu vou começar pelo grupo dos coordenadores e diretores, com a fala do professor Rinaldo Molina, Camila Lande e Ricardo Alves. Então, eles vão compartilhar nesse momento com vocês um PowerPoint e apresentar os resultados que chegaram pelo consenso. Obrigada, e com vocês a palavra. Ricardo, por favor. Obrigado, professora Janete, obrigado a todos os demais colegas, né, que participaram, né, dessa discussão durante essa semana sobre aprendizagem transformadora. E o nosso grupo, né, de diretores e coordenadores, ele fez uma reflexão, como foi pontuado, né, sobre os eixos norteadores da política educacional
que nós pretendemos nessa visão da aprendizagem transformadora. Então, é importante frisar que nós tivemos um procedimento, né, com 3 passos. Nós tivemos uma conversa com diretores e coordenadores em 3 grupos. Esse material ele foi consolidado, né, num outro grupo composto pelos relatores, e depois o resultado para a apresentação foi consolidado por 3 componentes. No caso, eu, a professora Camila e o professor Rinaldo. E a nossa pergunta, a questão norteadora que nos levou a refletir sobre quais seriam os macroeixos ou os grandes eixos dessa política orientada à aprendizagem transformadora foi esta que está aí na tela para vocês, né? Quais são os pressupostos básicos que devem orientar essa política institucional voltada para a aprendizagem transformadora? Nós resumimos tudo que foi discutido por diretores e pelos coordenadores nesta figura que vocês estão vendo aqui. Círculos concêntricos que se dialogam, círculos concêntricos que se falam, que trocam informações, indo daquilo que é mais macro, que dá um norte para a nossa instituição, até aquilo que é mais prático, micro, na nossa sala de aula, como docentes, com a nossa relação com o nosso discente, com o nosso aluno. Então, o nosso eixo central vai da formação integral, passando pelos valores e princípios institucionais, a ética e responsabilidade que nós temos em relação ao mundo, à sociedade, ao mercado que nós estamos inseridos, e a aprendizagem transformadora, propriamente como um processo de aprendizagem que transforma vidas. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que ela é integrada, de que ela pode ser sistematizada através dos planos pedagógicos, dos processos de aprendizagem, das avaliações e até mesmo, né, do nossa interface com o regulatório do MEC. Mas o mais importante é que a gente tenha essa visão de que isso caminha para uma transformação da vida daqueles que têm contato conosco na nossa universidade. Então, eu, a Camila e o Rinaldo, nós vamos apresentar para vocês de forma bem resumida o que a gente discutiu. Em primeiro lugar, o nosso eixo central ele está na formação integral, desenvolvimento humano e social. É importante demais nós entendermos de que uma educação ela é pautada justamente na visão integral, nos valores, e na missão e na visão da nossa instituição. Nós precisamos entender que esse eixo é que legitima todas as outras ações decorrentes da nossa responsabilidade com o contexto que estamos inseridos e com os nossos alunos. Então, se você lembrar bem, o lema da capelania é você por inteiro. Então, os diretores e coordenadores têm essa mesma percepção de que nós precisamos enxergar a realidade dos nossos alunos, né, do trato de uns com os outros, na sua inteireza, no seu desenvolvimento, de modo que haja um diálogo constante entre a teoria que nós ensinamos como educação e a prática, que aquilo que ensinamos é colocado, aplicado diante da sociedade que tanto carece de uma resposta no tempo presente da universidade, com práticas positivas, com práticas que realmente transformem e deem significado à vida de todos. Então, quando nós partimos desta base, nós olhamos o alicerce segundo que vai permitir que nós olhemos para a responsabilidade ética, social e ambiental, bem como também a aprendizagem transformadora, que são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos princípios. Nós precisamos pensar numa educação num ambiente de fé reformada. É inegável a importância da reforma do século XVI para a educação. É inegável a contribuição e o legado do qual o Mackenzie é herdeiro, do qual nós somos herdeiros, né? Nessa perspectiva de que, se entendermos que Deus nos deu um mandato cultural em relação à criação, um social na interação do ser humano com o outro, e no espiritual do ser humano para com Deus, essa cosmovisão nos ajuda a entender a responsabilidade social que temos, entender a ética que nós vivemos e, principalmente, a aprendizagem que nós queremos inserir para a vida dos nossos alunos, a aprendizagem transformadora que nós queremos realmente fazer com que os nossos alunos
sejam sensibilizados pela nossa prática docente. Então, é importante demais nós termos essa visão e esse direcionamento que vai alicerçar as atitudes, responsabilidades e a nossa prática pedagógica. Ok? Então, agora a professora Camila ela vai passar para a gente o que foi discutido também em relação à responsabilidade ética e socioambiental. Olá, bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa fala, e sempre trabalhando de forma articulada entre teoria e prática, nós chegamos no outro, que é a responsabilidade ética, social e ambiental. E aí o que nós fizemos? Na verdade, nós reunimos todas as informações que apareceram dentro de todos os grupos e trabalhamos dentro desses 8 itens, que naturalmente, posteriormente, eles serão discutidos e desenvolvidos em outras discussões futuras. Então, dentro da responsabilidade ética, social e ambiental, todos os grupos colocaram ações em prol do desenvolvimento sustentável. Também a reflexão permanente sobre a sociedade em que estamos inseridos. E aí é importante sempre colocar que foi muito discutido, inclusive, que todas essas ações, elas são pensadas não só para o nosso aluno, não só na educação, no ensino para o nosso aluno, mas no nosso relacionamento dentro da universidade. Então, dos professores com seus colegas, dos gestores, dos professores com os seus alunos. E essas ações, elas devem acontecer, então, de forma integrada e pensando sempre no todo. A reflexão permanente, então, sobre essa sociedade em que estamos inseridos, na sequência, equidade e inclusão, trabalhar, então, de forma inclusiva, todas as questões que já estão inseridas dentro da nossa universidade, igualdade de direitos e ações para o bem comum, respeito aos princípios e valores democráticos, a liberdade de pensamento e pluralidade de ideias, respeito à alteridade e colegialidade, colaboração e cooperação. Então, esses 8 itens que nós colocamos, que nós consolidamos dentro desse círculo, eles reúnem todas as discussões que aconteceram, que apareceram em todos os grupos, né? E que naturalmente elas também precisam ter uma continuidade de discussão, trabalhando inclusive como que elas serão colocadas e discutidas dentro da nossa universidade, do professor com seus colegas, dos gestores com seus professores, dos professores e gestores com seus alunos e de toda a parte administrativa como um todo. Essa responsabilidade ética, social e ambiental, então, ela fica dentro dessa categoria do segundo círculo, né, para chegar, então, nessa educação transformadora. Agora eu passo a palavra para o professor Rinaldo. Obrigada. Bom dia a todos. O ponto final, né, a gente pode dizer assim, do nosso processo é a aprendizagem transformadora. Para chegar no nome aprendizagem transformadora, nós passamos por vários nomes e esse foi o que melhor, felizmente, condensou as ideias que estavam presentes na discussão. Bom, esse terceiro ponto, ele trata de questões muito próximas da gente e do nosso dia a dia. Não que as outras não tratem, mas essas daqui dizem diretamente as nossas relações. Então, o primeiro foco é a aprendizagem do aluno como foco, né? Que, na verdade, é o objetivo do ensino, na verdade, é o aluno. Então, na aprendizagem do aluno como foco, a gente reforça aquilo que deveria ser o mote do nosso trabalho, mas isso fica explicitado e dito publicamente a todos. A reflexão crítica também é outra coisa importante, porque se a gente pensa em transformar vidas, tanto as nossas como as dos nossos alunos, a gente tem que pensar criticamente sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a universidade, sobre o que nos cerca. A questão da inter, multi, pluri e transdisciplinaridade apareceu nas discussões em vários formatos. A gente reduziu aqui nesses 4 pontos, que é aquilo que efetivamente diz do que foi
colocado sobre as relações entre as pessoas, entre as disciplinas, entre os setores. A formação permanente de professores e lideranças é um dos pontos centrais, e aí sobre o meu ponto de vista, gente, porque isso fomenta a gente a se movimentar e sair do lugar, no sentido de coloca e movimenta essa reflexão sobre o nosso trabalho, sobre o nosso aluno, sobre a nossa prática, forma de ensinar. Articulação contínua entre ensino, pesquisa e extensão. Isso também apareceram várias possibilidades que foram agrupadas nesse item, que é um item que a gente sabe que é constitutivo da universidade, mas que muitas vezes ele se desassocia, né? Acho que o trabalho é associar os três e fazer com que isso funcione. Diálogo e comunicação contínua entre os atores da universidade, docentes, discentes, gestores administrativos e sociedade. Comunicação muitas vezes é o centro do problema. E a gente muitas vezes tem uma comunicação truncada, então isso apareceu muito nas discussões, nos grupos, de poder fazer com que isso funcione de forma tal em que a gente possa evitar 1000 coisas dentro do nosso dia a dia de trabalho, nossa relação com o aluno. Pluralidade de concepções pedagógicas e de formas de ensinar, lembrando sempre que aqui a gente tem que sempre mirar o aluno como foco. A gente tem professores, como a professora Janete falou, a aprendizagem transformadora, ela tem vários formatos, né? Ela tem vários referenciais, né? Que a gente, dentro da nossa área, entenda o que significa no meu trabalho ter uma concepção pedagógica que trabalha por uma aprendizagem transformadora. O desenvolvimento de soft skills, para além das qualificações técnicas e hard skills da qualificação técnica, é um pedido que eu acho que também já é parte das nossas demandas, né? De entender que a nossa formação ela é uma formação que vai para além do saber técnico, né? E que ela pode atingir o aluno em muitas coisas que são simples, né? A relação professor-professor demonstra o que para o aluno, né? O que existe entre nós ensina o que para os nossos alunos? Talvez a gente tenha que refletir sobre isso. Muitas vezes a gente toma uma atitude e aquela atitude repercute mal na formação do aluno, então a gente precisa refletir sobre isso. E propósito de vida e de carreira, que é muito importante, tanto para nós como nos nossos alunos, né? Qual é o nosso propósito de vida e o nosso propósito de carreira e o nosso aluno, o que a gente ensina para ele sobre propósito de vida e propósito de carreira, né? Costumo dizer que um aluno que passa pela universidade e não sai riscado, né? O Marcas, ele passou por um processo que, na verdade, talvez não tenha valido nada para a vida dele. Eu me pergunto, se um aluno passou por mim e eu não marquei ele de alguma forma, no sentido bom, de transformação de vida dele, de objetivo de carreira dele, para que vale o meu trabalho? É isso, foi essa discussão que nós tivemos aí nos grupos. Muito obrigado a todos, né? Obrigado, professora Janete, pela oportunidade que tivemos nesse momento. Recebo a palavra agora. Eu que agradeço vocês. Cada um desses termos, né, foi amplamente discutido e debatido no grupo, mas é claro que não é fácil, né, a gente desenvolver e pensar numa política educacional, né, em tão pouco tempo. Então, esses são os eixos norteadores, os pressupostos básicos que foram levantados, e daqui para frente a gente vai aprimorando e discutindo, né, e vendo o que cada uma desses termos, o que cada uma dessas ideias e desses eixos realmente significam, né? Então, para tudo isso ser depois consolidado num documento, né, com o debate aprofundado. Então, enquanto eixos norteadores, nós temos, né, os nossos pressupostos aí da confessionalidade, da nossa missão, nós temos toda uma preocupação social, ética, ambiental, que ficou muito forte, né, nos grupos, e acho que essa não dá para a gente fugir, né, desse foco, né? Porque a sociedade pede isso, né? A nossa sobrevivência pede isso, e o papel da universidade, né? O quanto que ela pode agir em prol do bem comum. Acho que esse é um termo central.
E como que, a partir de uma aprendizagem transformadora, a gente consegue fazer com que a própria universidade, né, assuma o seu papel de trabalhar em prol dessas mudanças e da sociedade que a gente quer, né, e dos profissionais que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso país, mas também os seus próprios alunos, aonde quer que eles vão trabalhar, onde quer que eles vão estar, nas suas famílias, nas suas comunidades. Então, quando a gente fala dessas responsabilidades, nós estamos tanto falando da própria universidade como dos alunos. E então, agora, depois desses eixos norteadores, nós vamos passar, então, para os grupos que trabalharam com as competências. Quais são as competências específicas que nós devemos desenvolver nos nossos alunos. E eu vou começar, então, pelos relatores Fábio Lopes e José Maurício Conrado, representando as discussões da FCI, da Escola de Engenharia e do CCL. Por favor, professores. Bom dia. Professor José Maurício aqui. Vocês já estão vendo o nosso slide? Então, bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Eu queria falar, eu sou um profissional que vem da área de engenharia de software, né? E eu queria falar sobre o processo e o produto, né? Então, o processo foi muito interessante, né? Na minha leitura, na nossa leitura, né? Então, nós podemos parar algumas horas aí da nossa semana para a gente discutir essa questão dos soft skills, né, e dessas competências que os nossos alunos precisam construir, né, foi muito interessante, né? Então, parar primeiro nos grupos, nas unidades, né, separados, e depois trazendo isso para grupos que teoricamente a gente não conversava, né? Por exemplo, eu, José Maurício aqui, CCL, FCI, né? E a Escola de Engenharia junto, né? Enfim, sintetizando a conversa, isso foi muito interessante, especialmente pela convergência, né, que a gente trouxe, né? Não tivemos tantas divergências e sim convergências, né? Então, embora a gente seja oriundo, né, de unidades completamente diferentes, assim, né, nós temos uma convergência, e eu, assistindo aí, especialmente a fala do Rinaldo, né, observo que a convergência ainda é maior, né? Então, eu fico muito feliz com relação à questão do processo, né? E com relação ao produto, já me adiantando um pouco, que a gente chegou nessas convergências, eu vou colocar aqui no próximo slide, se ele andar. Agora ele andou, né? Então, nós chegamos em algumas palavrinhas, né? Eu quero dizer que é muito cruel, né? Nós temos apenas 10 minutos para falar, né? Eu acho que isso, claro, obviamente nós vamos nos estender por muitas outras horas, né? Nesse documento que a professora Janete está colocando para a gente, né? Mas vamos lá, vou nos ater a estas palavras que nós colocamos aqui, entendemos, né? Vieram várias outras, tá? Nós trabalhamos com nuvem de palavras, enfim, a dinâmica fluiu, muitas discussões, tá? Mas dos 3 grupos, né, assim, das 3 unidades, nós convergimos para estas palavras, né, que estão colocadas aí no slide, tá? A ética, não necessariamente elas estão em ordem, tá? Daquela que apareceu mais ou menos. Nós simplesmente colocamos, né, esta lista para a gente colocar. Mas eu já percebi, especialmente na fala do Rinaldo, que estas palavras também apareceram lá, né? Comunicação, liderança, trabalho em equipe, né? É bacana, eu entendo que nós estamos convergindo para isso, assim, depois de longas discussões, na FCI em particular, nós estamos há pelo menos 10 anos discutindo soft skills, né? Enfim, então a questão ética, nós somos muito projetuais em vários componentes que nós temos nas 3 unidades, né? Então, a questão ética, ela permeia as nossas discussões projetuais, né? Como fazer certo, como agir corretamente, né? Então, a ética é um ponto importante que todos entenderam, né? Estava em todas as discussões, né? Passar isso para o nosso aluno, né?
A questão da resiliência também foi um ponto muito importante colocado na nossa discussão, porque eu trabalho sob pressão, eu recebo muitos impactos. Então, como eu passaria isso para o meu aluno, né? Na vida real? Isso acontece, como é que a gente faz isso acontecer, né? Então, trabalhar a resiliência é um ponto muito importante, né? E assim vão para os demais. A questão da comunicação. A comunicação teve até um assunto interessante, porque nós trazemos isso do ponto de vista de projeto, né, projetual, como a gente se comunica com o nosso cliente. Mas a comunicação ela tem várias instâncias. E aí o José Maurício ele complementa essa história, né, trazendo a visão da CCL. Fala um pouquinho, Zé. Novamente, bom dia a todos. Bom, uma das questões, já pegando carona nisso que o Fábio está mencionando, é muito interessante realmente a gente perceber, né, que várias das discussões lá que nós tivemos, né, já apareceram aqui, né, de certa forma, e essa questão da comunicação, ela permeia realmente a universidade toda, né? Eu acho que uma contribuição que o CCL, né, como um centro de comunicação e letras, ele pode trazer para a discussão, né, é justamente uma coisa que a gente conversou ontem, né? A consciência da linguagem, né? A gente discutiu isso. Estar consciente de que a linguagem ela é mediadora, por exemplo, dos processos, quando a gente está discutindo alteridade, empatia, né? O se colocar no lugar do outro, pensar essas diversidades, essas diferenças todas, né? A gente também falou ontem, né? Ficou de fora aqui das nossas palavras-chave, a gente falou em competências interculturais, né? Essa capacidade de ler o outro, né? E ler a si mesmo também. Aí a gente acabou definindo como essa questão da consciência da linguagem, que é algo que é bastante relevante quando a gente está pensando em educação, né? Porque a construção da autoridade, a construção da empatia, ela é mediada pela linguagem, né? E a gente lá nós somos um centro de comunicação e letras, a gente lida com linguagens, né? Linguagens jornalísticas, linguagens educacionais, a linguagem na publicidade, as linguagens que estão surgindo agora com as novas tecnologias, mas a linguagem ela permeia todas as atividades, né? A gente pode pensar na engenharia, nas linguagens projetuais e assim por diante. Então, acho que isso é uma questão importante de ser ressaltada em relação à comunicação. E um ponto que a gente discutiu, né, como a gente traz isso para o contexto das nossas aulas, né? E como a gente observa isso no contexto das nossas aulas, observa a evolução. Então, isso veio de alguns dos grupos ainda menores, né? Como é que a gente poderia avaliar o nosso papel na inserção desses soft skills no contexto das nossas aulas, né? Então, a gente tem observado isso, que existe a dificuldade da gente conseguir avaliar esse processo. Lá no final do semestre, falar como é que a gente conseguiu, de fato, fazer com que essas coisas aparecessem ou evoluíssem, né? Uma das coisas que a gente discutiu foi a questão da matriz chá, que nós temos, né, nos nossos planos de ensino, né? E que depois elas viram água, né? Foi a metáfora que a gente acabou usando, né? Porque a gente está muito preocupado com o conteúdo, né? E o conteúdo é aquilo que é cobrado no ENAD, né? Então, esses soft skills não são cobrados no ENAD. Então, como é que isso fica, né? Como é que a gente avalia e tudo mais? Então, eu entendo esse é o conjunto de palavras, ainda sintetizando para não ser muito prolixo aqui, mas nós trouxemos uma lista complementar de outras coisas que foram muito fortes no contexto das discussões dos nossos grupos, tá? Fazendo um momento de rebelião aqui, puxa, só 6, né? Temos vários outros aqui, né? Criatividade, proatividade, a questão do pensamento crítico, que o Rinaldo também comentou agora, enfim. Então, tem muitas coisas ainda para a gente tratar. Eu acho que vai além das 6, né? Então, isso que a gente queria colocar. E, para finalizar, né? Para a gente pensar, é um processo de construção. Estão criando uma estrutura, né? Eu acho que a gente trouxemos a ideia do Zé Maurício, né?
de trazer essa imagem, né? Falando assim, como metáfora visual, nós estamos construindo, né? Uma sistema, estrutura. né? Qual será o caminho, né, para isso? Exato. É uma rede, né? A ideia um pouco de trazer uma imagem como metáfora visual para a nossa discussão, né? Com todas as limitações que as imagens também oferecem, mas é só justamente enfatizar um pouco isso, né? A gente está pensando num grande sistema, é pensamento sistêmico, né? Com toda a complexidade que isso tem. E aí ontem, quando a gente foi fazer o exercício, né? Depois para sintetizar essas coisas, conversei com o Fábio, falei assim, talvez uma imagem também seja interessante, até para a gente enfatizar outras possibilidades, né? Outras formas também de comunicação. E aí é isso que a gente tem aqui para nossa síntese. E agradecendo todos que participaram desse processo. Perfeito, da nossa parte aqui, da FCI, da Escola de Engenharia e da CCL. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Fábio e José Maurício. Excelente apresentação. Vou passar, então, agora para os relatores Rodrigo Iprando e Aline Freitas, do CCSA, CCBS e CCT. E depois a gente faz um comentário geral. Muito bom, professora Janete. Muitíssimo bom dia, professora Janete, a toda a equipe da PRGA, a equipe que está aí nos bastidores nos ajudando, né, a toda a sua equipe. Professora Aline, que daqui a pouquinho também vai dividir esta fala comigo, professora Aline do CCT, lá de Campinas, né? Enfim, então, a primeira coisa, né, que nós queremos destacar aqui, neste dia de hoje, é que professora Aline e eu somos portadores, nós vamos verbalizar aquilo que foi o resultado de inúmeras rodadas com os professores. E na última rodada de ontem, né, professora Alessandra, Aline, professora Kelly, o Marcelo, Renata e eu mesmo, né, que nós discutimos. Por favor, Aline, pode passar para o próximo slide, por favor. Então, uma coisa que nós estamos aqui observando, e já observamos ontem, por conta da dinâmica, e isso todos os colegas, né, sejam os coordenadores, os gestores e os professores que nos antecederam, percebem a extrema convergência de várias ideias, de vários conceitos e de muitas coisas que aqui se encaminham para algo comum, não é? Então, a gente gostaria de destacar, porque isso partiu da base dos professores, o impacto deste fórum e a curiosidade que ele causou, e nós estamos também ansiosos para entendermos quais serão as ações decorrentes dessas discussões. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, a Aline depois complementa, que todos os professores ficaram muito felizes em serem ouvidos e em serem acolhidos neste fórum. Não foram apenas espectadores, mas foram, junto com todos os outros, construtores das ideias que são discutidas aqui. E por isso que, a partir da missão, dos valores e da visão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, todos se sentem muito confortáveis para dialogar, para construir esta ponte com a gestão e com os demais colegas, e também, obviamente, com o aluno, não é? É muito pouco provável que este fórum não teria sido desta maneira se nós não estivéssemos nesse momento extraordinário da humanidade que é a pandemia. Eu não sei se estivéssemos dentro da nossa normalidade, portanto, com a presença física no campus, nós teríamos conseguido ter as palestras, as falas dos professores de outras universidades estrangeiras. E nós tivéssemos que ser objetivos a ponto de construir em muitas rodadas aquilo que a humanidade vem discutindo pelo menos há mais de 1000 anos nas experiências universitárias que datam da Europa medieval. Então, algo que vale ressaltar é que nas nossas convergências, dentro de todas as discussões, nós reconhecemos a centralidade da humanização,
do processo que nos torna humanos. E nós só nos tornamos humanos dentro do contexto social. Não há humanidade sem que nós possamos olhar o outro ser humano como alguém igual, criado à imagem e semelhança de Deus, dentro deste contexto que a universidade, que é confessional, nos coloca, e nós assimilamos esses valores, nós somos protagonistas desses valores. E além dessa centralidade da humanização, também da cidadania e da formação profissional. Nós não conseguimos entender nada que seja dissociado desta tríade, de acordo com os nossos colegas professores. E uma coisa também que vale a pena ressaltar, porque quando nós partimos de várias falas, desde daqueles que são coordenadores de curso, que são diretores ou outros colegas de outros cursos, assim, como pode ter tanta convergência do pessoal da computação, do CCL, do CCSA, do CCT? Por que que há? Justamente porque o Mackenzie tem um lema que ele hoje se faz presente: tradição e pioneirismo. Só é possível ter tantas ideias convergentes, ainda que de áreas muito distantes, muito distintas, muitas vezes, porque nós já consolidamos uma tradição na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem pouco mais de 500 anos e a instituição completa este ano 150 anos. Isso não é pouco. Nós não estamos falando da Europa, como, por exemplo, quando eu estive na Universidade de Salamanca, que completou 800 anos em 2014, ou universidades com mais de 1000 anos. O Brasil é uma sociedade em que a presença da universidade é muito recente, e por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie conjuga ao longo da sua história a tradição, mas se mantém pioneira na reflexão. Vamos lembrar que aquela casa pequena, aquele espaço pequeno, com os missionários que vieram dos Estados Unidos, colocaram pela primeira vez, meninos e meninas numa sala de aula, brancos e negros, ricos e pobres. Isso não havia na sociedade, na cidade de São Paulo, não havia no Brasil. Então, o Mackenzie talvez esteja agora colocando a sua marca da melhor maneira possível nesses 150 anos da instituição. Então, a gente está muito feliz. Os professores gostariam de deixar a todos aqui a extrema satisfação da participação nisso. Professora, por favor, pode avançar. Dentro desse cenário, em primeiro lugar, muito bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui, como bem lembrou o professor Rodrigo, representando um colegiado, agradeço à professora Janete, em nome da qual cumprimento os demais. Eu vou aqui tentar traduzir em poucos minutos o objeto de mais de 6 horas de discussão. Então, se ficar alguma questão, podem depois enviar um e-mail, se houver alguma particularidade, alguma necessidade, ficaremos disponíveis enquanto colegiado para responder aquilo que foi resultado do trabalho. Nesse momento, após os pontos de convergência, nós gostaríamos de destacar aquilo que foi a prioridade em cada unidade. CCBS destacou a importância de que seja feito um mapeamento do perfil dos alunos. Então, quais são os seus medos, as suas inseguranças, que são já evidentes para o professor, mas que a cada vez mais se tornam aparentes, relevantes e com impacto na sua aprendizagem? Além disso, demonstrou uma preocupação com a pandemia, no sentido de acelerar processos, de desregular ainda mais a questão das emoções, que é algo que nós vamos falar um pouco mais adiante, e se preocupou ainda com o papel do professor, enquanto aquele que vai despertar e trabalhar as habilidades, e qual será o impacto disso, e como formar o professor para isso, ou o que o professor já tem de cabedal para isso. E nesse sentido, o CCBS terminou a fala sinalizando que era muito importante olhar para o eu, para o outro e para o mundo profissional. Então, colocando o aluno como foco, que ele possa contemplar essas 3 dimensões. CCCA resgatou a importância de pensar a própria juventude como categoria social e o impacto disso na nossa forma de aprendizagem, casando com essa questão do perfil dos alunos, enfim. E também fez um destaque para a questão de que a pandemia possa ter feito uma aproximação das gerações, nesse diálogo para a construção de pontes tecnológicas, aumento de conexão. Então, isso reverberou, de alguma forma, no nosso estilo de vida e abriu novas possibilidades.
E a partir disso, eles resgataram que a ética, para resolver os múltiplos e complexos problemas que se tornaram cada vez mais aparentes e que ganharam outras dimensões, vão depender muito da ética para que sejam solucionados. O CCT, por sua vez, destacou a questão da necessidade de que, nesse processo de construção do que é a aprendizagem transformadora para a universidade, bem alinhado com o que a professora Janete já nos colocou, a importância de delimitar os papéis. Então, qual é o papel da instituição de ensino superior? Então, qual é o papel do Mackenzie? Qual é o papel de cada professor e também de cada aluno? Para que cada um saiba, dentro desse cenário, quais são as suas funções, as suas responsabilidades, o seu espaço de autonomia, o seu espaço de faculdades e também, até mesmo, o papel de suas potencialidades nesse processo de atuação conjunta de cocriação da aprendizagem transformadora, da qual o aluno ele não será passivo, mas também ativo. CCT destacou ainda essa percepção de que as habilidades já estão nos alunos, estão nos professores, e que o que vai acontecer em relação aos alunos é despertar as habilidades para que eles possam apresentar para si e para o mundo o seu potencial. Destacou ainda o papel central da educação, o resgate da tradição histórica de pensar a finalidade da educação e as diversas nomenclaturas que podem ser agregadas, como emancipatória, uma educação positiva, como uma percepção um pouco mais recente, mas sempre voltada para o pleno desenvolvimento humano, que vai se traduzir no desenvolvimento econômico, sociocultural, sustentável. Então, não há como desassociar essa também multidimensão do que é o desenvolvimento. E resgatamos a questão do slogan da capelania, o Você por Inteiro, apareceu também nos nossos debates. Com uma visão sistêmica e científica que vai aparecer um pouco mais adiante quando nós apresentarmos o resultado das competências que foram escolhidas. Essa daqui é a nuvem, que o professor Rodrigo vai explicar daqui a pouco para a gente como resultado. Nós simplesmente reportamos no mesmo site, o Mentimeter, o resultado de todas que foram apresentadas. Então, as 3 unidades construíram essa nuvem, da qual, então, se sobressai na centralidade o pensamento crítico, a ética, empatia, resiliência, e nós vamos conversar um pouco sobre esse resultado a partir, então, desse referencial para fins de registro das 6 competências que cada unidade escolheu como prioridade, e que eu não vou me ater aqui à leitura por uma questão de tempo, mas que fica disponibilizado para registro e arquivo histórico aí de quais foram as referências escolhidas, alimentadas, e então, a partir disso, o que aconteceu, professor Rodrigo? Bom, nós tivemos também uma enorme dificuldade de hierarquizar. Nós não conseguimos compreender que é possível estabelecer uma hierarquia de qual dessas soft skills são mais ou menos importantes. Lembrando que a nossa discussão, ela se dá a partir de uma universidade que vem de uma tradição que também é departamental. Mas a ideia de dividir o conhecimento em departamentos, ela é simplesmente para organizar. A vida, ela é una. Ela não é dividida em departamentos. Então, da mesma maneira lá que o professor Ricardo colocou os círculos, aqui nós também colocamos as várias dimensões em círculos, e a convergência de todos esses círculos ali é que propicia a aprendizagem transformadora. Então, como bem colocou a Aline há pouco, quando nós delimitamos os papéis e trabalhamos, se a gente for pensar em aprendizagem transformadora, nós temos que levar em consideração a cultura organizacional, os alunos, os professores, os funcionários da instituição e a própria instituição devem assumir também uma aprendizagem transformadora, uma gestão transformadora, um olhar transformador. Nós estamos numa sociedade que é uma sociedade, como a brasileira, absolutamente desigual. E a pandemia hoje explicitou aquilo que historicamente nós conhecemos, como bem lembrou também a professora que proferiu a sua fala, explicando que a África do Sul foi colônia. Nós também fomos colonizados, e isso foi muito discutido pelos nossos colegas. Então, aqui eu não vou me ater muito a isso. Professora Aline, por favor, pode avançar. Sim, e até um ponto muito significativo é que nós relembramos
que a escolha de 6 competências, que seja esse o norte, não será restritiva. Ela apenas vai fazer aquilo que é uma ferramenta necessária. Quais são as prioridades para agora, para que a gente possa empoderar o nosso processo formativo e chegar em uma atividade transformadora? Então, o repertório pode ser maior até num trabalho, para que de repente seja feito um trabalho em etapas. Agora priorizaremos estas, e depois? Porque sempre é possível melhorar. E aí, nesse sentido, eu vou comentar um pouco quais são as nossas competências, mas muito breve, as palavras-chave, para que vocês possam também compreender qual foi a percepção do grupo do que é cada um desses elementos. A primeira questão, autorregulação das emoções para o bem-estar. Nós condensamos numa expressão uma pequena fatia do que é inteligência emocional, pensando especialmente em autoconhecimento e reconhecendo o homem enquanto ser biopsicossocial. Além disso, nós chegamos num referencial de que não há como desassociar em pensar o bem-estar, até porque o bem-estar vai dialogar com a intenção de construção do bem comum, que já foi ressaltada em falas anteriores, que é o objetivo da nossa existência conjunta, coletiva, co-construída. E esse bem-estar, ele se divide em subjetivo, que é esse mais íntimo da pessoa nas suas relações interpessoais, naquilo que ela constrói, do que o aluno faz no dia a dia, no campus, e o objetivo, que é esse impacto na sociedade e que já possui alguns parâmetros internacionais solidificados e que podem servir de referência para delimitar o que é esse conceito de bem-estar, que parece abstrato, que parece muito amplo, mas que hoje já é mensurável e praticável num contexto, ainda mais pensando em uma instituição que tem todo aí esse colegiado de professores pensando em uníssono nesse sentido, para que a gente possa fazer algo transformador no mundo. Além disso, pensamos em empatia. A empatia foi abordada nos grupos de trabalho pela ideia de que é aquele se aproximar da pessoa de uma maneira respeitosa. Então, além da ideia básica de se colocar no lugar do outro, talvez seja um pouco mais do que isso, no sentido de exercer uma escutativa. Então, eu escuto aquilo que a pessoa tem a dizer das suas mais múltiplas formas, como ressaltou o professor que versou sobre comunicação, e vejo o que eu posso fazer naquele momento. Se limitar a ouvir, é colaborar, é aconselhar, é acolher. Então, a empatia nesse sentido. A resiliência também apareceu como frequente nos grupos de trabalho, relacionada à questão de compreender os desafios que nos são apresentados e as frustrações. Então, estimular no aluno a sua capacidade de afastar-se do imediatismo, afastar-se, de repente, de um referencial de que eu preciso, de repente, atingir sempre resultados a curto prazo e como que eu faço isso dentro de um contexto de uma sociedade que, às vezes, exige isso dele, também tem muita cobrança pessoal, mas que faz parte do nosso processo de existência, deixar o tempo acontecer e nossa potencialidade acontecer no momento que isso é pertinente. E também a resiliência contemplada como capacidade de regeneração. Então, ok, aconteceu um problema, o que eu faço com ele, como eu administro e como eu sigo, porque eu tenho um norte maior, eu sei o meu propósito e eu sei que eu estou conectada com esse objetivo maior de, hoje, ter o bem-estar e trabalhar no sentido de que esse bem-estar seja perpetuado, não só para a minha pessoa, mas também para o outro, pensando então no impacto do coletivo. A palavra amor apareceu como um desdobramento de algumas dessas competências nos grupos de trabalho, inclusive em relação à ética. Acho que é importante colocar isso, até por isso eu coloquei aqui alguns ícones com uma imagem que remeta a essa ideia, e esse florescer aí, que é uma ideia também bastante significativa e que tem total conexão com essas competências. Professor Rodrigo? Bom, e aqui também nós temos outras 4 que fizeram parte das nossas discussões e não muito diferente do que os demais colegas colocaram, a ética como elemento norteador da conduta humana, o que significa, de maneira muito simplificada, tratar o outro ser humano como humano. Pode parecer simples, mas não é. Quando nós desumanizamos e tratamos o outro como uma coisa, como uma mercadoria, a gente está fugindo
da relação ética. E a ética como multidimensional, ela está presente em todas as dimensões de nossa vida. Não adianta pensar no ensino se o professor também não é o exemplo daquilo que ele ensina. Um professor que ensine ética deve ser, na sua sala de aula, no contato com seus alunos, também ético. A gente acredita muito no ensino e no entendimento desse ensino também como ensinar pelo exemplo, pelo próprio depoimento, pela biografia e pela trajetória do professor. Não tem como fugir da necessidade do pensamento crítico. Ou seja, nós vivemos especialmente uma sociedade que está conectada em rede. A informação ela é abundante e pululam cotidianamente as fake news. Nós devemos ter a capacidade de entender aquilo que está acontecendo no mundo, refletir criticamente, analisar, ou seja, decompor em partes e depois recompor sintetizando, criando conhecimento. Informação é importante, mas ela é diferente de conhecimento. E isso só é possível quando nós entendemos a partir de uma visão sistêmica e de complexidade dos fenômenos, que são os fenômenos sociais que nos circundam. Nós colocamos a extrema necessidade do trabalho em equipe, mas que sejam equipes inclusivas, que as equipes possam olhar o outro e acolher o outro na sua diversidade de gênero, racial, geracional, na questão dos portadores das necessidades especiais, ou seja, isso dá à organização, dá à vida e dá à sociedade não só a diversidade, mas como um ganho de qualidade de vida, daquilo que a Aline colocou, de um bem-estar que é objetivo, mas também subjetivo. E não tem como fugir da cooperação, da solidariedade e do ganho substancial de equipes diversas, com diversidade, né? E, por fim, a questão do protagonismo, mas desse protagonismo entendido como uma proatividade responsável. Não adianta só protagonizar, porque você pode ser protagonista e o seu protagonismo ser uma tragédia, uma catástrofe. Você tem que ser um protagonista responsável pelas suas escolhas, por aquilo que você deseja. E aí remete ao primeiro tópico, que a dimensão ética e moral do ser humano significa que antes de realizar uma ação, ele é capaz de prever mentalmente, de projetar o resultado da sua ação. Então, um protagonismo como um comprometimento a partir da visão de que nós temos que agir de maneira direta na realidade que nós vivemos. O mundo e o Brasil, especialmente, vai precisar trabalhar essas soft skills, especialmente no momento pós-pandemia. O cenário é incerto para o futuro, mas se nós tivermos a clareza do nosso propósito individual e coletivo enquanto universidade, que ressoa num sentido de construção, de transformação do mundo, e obviamente dentro de um cenário positivo, nós temos muito a colaborar para que as incertezas se dissipem. E aí, pensando em encaminhamento, fica a sugestão que foi também decorrente dos grupos, no sentido da criação de grupo de trabalho contínuo, com convite aberto para os professores que tiverem interesse em colaborar, porque nós percebemos que alguns já possuem até linha de pesquisa atrelada com esse tema e que gostariam de estar aqui presentes, inclusive, ainda que como ouvintes na rodada anterior, né, me refiro, já que todos estão aqui, mas que esse processo de cocriação continue democrático e cada vez mais participativo e inclusivo, porque isso é algo que ressoou mesmo como uma demanda. Que o Mackenzie estabeleça, então, os seus parâmetros científicos, vai ser um outro pioneirismo, pensando no seu próprio referencial, depurando os conceitos. Pensamos em uma enquete para que cada professor possa sinalizar o que é para ele empatia, o que é para ele ética, o que é para ele resiliência. Ele possa expressar, de repente, como ele já vem trabalhando isso em sala de aula, com o nome educação e talvez não aprendizagem transformadora. Então, reconhecendo o que já acontece e como que esses conceitos são depurados para que as intervenções ganhem a nomenclatura que é agora pertinente, adequada e ressignificada. Além disso, que seja construído um material de referência com diretrizes para que sejam abordagens feitas em qualquer componente de qualquer disciplina, porque em qualquer espaço, obviamente, em qualquer ciência, há espaço para se pensar o ser humano em como despertar nele as suas habilidades. Então, isso é possível em qualquer segmento. Além disso, coletar e analisar dados de uma maneira frequente. Lembrando aquela ideia que foi apresentada em um dos painéis, nós temos um estado A para chegar em um estado B, como nessa questão dessa imagem dessa ponte
Sou do direito, mas escolhi também aqui uma imagem de transição e pensando que o Mackenzie está alinhado também com essa ideia de sair de um local que já é bom. Nós esquecemos que nós estamos numa instituição que tem um reconhecimento pela sua qualidade, diversos indicadores, que já é muito bom, e que o que nós vamos fazer é continuar nesse processo de ser melhor a cada instante, porque isso é uma marca do Mackenzie, a questão de um ensino de qualidade, desde a sua concepção e agora nesse processo de evolução contínua. E, além disso, estabelecer parâmetros para verificar o impacto de todo esse processo na aprendizagem do discente, na trajetória dos docentes e também na própria instituição, e que isso aconteça de uma maneira muito tranquila, que é trabalhosa, porque trabalhar com estatística, metrificação, não é algo fácil, mas que é super realizável dentro de um cenário que seja paulatino, gradual, e que ao final desse processo a gente possa reconhecer o que foi construído, não apenas em uma semana, e veja o brilhantismo do que já foi dito até agora, imagino que podemos construir em 6 meses, 1 ano, 2 anos, e assim sucessivamente. Para fechar, professor Rodrigo. Bom, o grupo, portanto, né, nós dois aqui que representamos o grupo dos professores, temos a agradecer. Nós acreditamos nesta ideia de uma formação contínua de professores e alunos. No limite, aprender a aprender. Todos nós fomos colocados na situação de pandemia em algo que nós tivemos que nos desdobrar em 1 ou 2 semanas, todos nós, independente da idade, independente da condição social, independente de onde estamos. Então, nós acreditamos nisso. E os professores querem, por fim, ressaltar a importância deste processo como um diálogo, como algo dialógico dentro do campo democrático, que é impossível avançar individual, coletiva e institucionalmente sem esse processo de diálogo de todos os colegas. E também gostaríamos, Aline e eu, de agradecer a todos aqueles que, enquanto nós estamos aqui falando, estão fazendo os comentários aqui no chat, e a todos, novamente, a Janete, a toda a sua equipe, nosso muito obrigado e um enorme prazer de participar desse processo coletivo. E também nós temos a modéstia, mas a pretensão de marcarmos a partir do Mackenzie novos paradigmas, novas etapas na aprendizagem transformadora. O meu mais forte e cordial abraço a todos e um bom dia. Obrigada. Obrigada, professor Prando. Obrigada, professora Alina. Aline, foi excelente a apresentação de vocês, bem detalhada, esclarecedora. E vamos, então, agora passar para os relatores Edmundo Medeiros e Eduarda Brunhosa, que vão sintetizar as discussões da FAO, da Faculdade de Direito e do CEFT. Por favor, professores. Edmundo, tem que liberar o seu microfone. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, professora Janete. É uma experiência fantástica participar desse evento muito bem organizado. Quando eu fui gentilmente convidado pelos professores Ismânio e Camilo para integrar um dos grupos de trabalho na Faculdade de Direito, eu realmente não poderia imaginar como essa experiência seria divertida, né? E acho que eu poderia usar alguma qualificação mais elegante, como edificadora, e realmente foi, não há dúvida disso, mas realmente foi uma experiência muito divertida, por vários aspectos. Primeiro, como disse o professor Fábio Lopes, do FCI, pelo processo, né? Quer dizer, nós começamos, evidentemente, tendo contato com professores com os quais nós estamos familiarizados, convivemos com alguma frequência, no meu caso lá, como professora Fúvia, professor João Bosco, que são do meu núcleo, mas a coisa ficou muito melhor, a coisa ficou muito mais divertida, porque neste processo nós também tivemos contato com professores que nós admiramos, que nós gostamos muito, mas que não estão ali na nossa rotina. Por exemplo, no direito, o professor Siqueira, o professor Fabiano, né? E depois desdobrando, isso crescendo aqui, esse trabalho que eu fiz com os professores da FAO, do CEFT, né? Com o professor Abrunhosa, uma experiência fantástica. A professora Janete destacou muito bem, né,
ela usou expressão, ela citou expressões guarda-chuvas, né? Que foi basicamente o que todos nós fizemos aqui, né? Então, eu gostaria, antes de abrir um slide, né, eu e o professor Abrunhosa vamos fazer uma apresentação muito rápida, bastante sucinta, mas eu gostaria de mencionar aqui o ponto de gravidade do nosso trabalho, né? Quer dizer, todos trabalhamos em torno de uma grande questão. A questão seria a seguinte, né? Dada a identidade mackenzista, expressa em seus princípios e valores e as demandas do mercado de trabalho atual, quais soft skills deveriam orientar a prática pedagógica na Universidade Presbiteriana Mackenzie? Muito bem, então, nesse debate, nessa discussão que envolveu professores do CEFT, da FAO e do Direito, né, nós chegamos a algumas conclusões, né? A questão das habilidades que queremos desenvolver nos nossos alunos implica necessariamente na clareza que temos sobre o perfil dos nossos formandos. Por isso é fundamental sabermos quem estamos formando, para conferir se nossa matriz curricular e nossas atitudes formativas, sejam elas administrativas e pedagógicas, condizem com a nossa pretensão. Acredita-se que pretendemos e estamos aptos a formar pessoas para exercer, sem hierarquização, dos mais simples aos mais complexos postos na vida e no mercado de trabalho, com responsabilidade, visão social, competência técnica e empatia. Assim, as habilidades necessárias para atingir esse padrão devem estimular e aperfeiçoar características que equilibrem iniciativa com ponderação holística, visão crítica com concentração na resolução de problemas, saber falar e saber ouvir, competência para liderar e ser liderado, inércia com adaptabilidade, respeito às individualidades e valorização das ações coletivas e integradoras, altivez e humildade, autonomia e capacidade de gestão, ponderação e ação. Então, nesse contexto, as habilidades que poderiam, segundo esse grupo de trabalho dessas 3 unidades, né, lastrear esse tipo de formação e aperfeiçoar todas as demais, seriam as seguintes. Atitude investigativa, ou seja, pensamento crítico, para constantemente sopesar condutas e procedimentos de forma construtiva e responsável. Alteridade, diálogo, empatia e afetividade, como expressão da capacidade de se relacionar e interagir em ambientes complexos, sabendo se expressar, ouvir e observar para tirar o melhor das situações de crises e tensões, de acordo com um padrão ético e responsável. Atitude colaborativa, focada em objetivos comuns, coletivos, para realizações melhores, maiores que os interesses essencialmente individuais. Ética, fundada nos princípios e valores confessionais de nossa instituição, tais como integridade, prudência, temperança, altruísmo, hospitalidade, lealdade, transparência, dentre outros. Resiliência e criatividade, né? Sintetizado aí na expressão adaptabilidade, para adequada tomada de decisões em situações imprevisíveis ou inesperadas. Resiliência para a pronta recuperação diante de adversidades, com a manutenção da integridade psicológica e moral. Tais características constituem ferramentas essenciais para o desenvolvimento do aluno no momento seguinte à formação universitária, especialmente se considerarmos que as soluções consagradas de hoje podem ser absolutamente inservíveis amanhã. Finalmente, sensibilidade global,
para adequada percepção e atuação transformadora em questões relevantes de ordem social, econômica, ambiental, cultural, artística e estética. Então, para passar o bastão para o nosso querido professor Abrunhosa, com quem eu tive a honra e a satisfação de trabalhar um pouquinho aí nesses últimos 2 dias, né? Essas são as soft skills eleitas, né, pelo nosso grupo, pelo CEFT, pela FAO, pelo direito, né? Atitude investigativa, alteridade, atitude colaborativa, ética, resiliência e criatividade e, finalmente, sensibilidade global. Bom, professor Abrunhosa, tem a palavra, meu amigo. Obrigado, Edmundo. Realmente foi uma experiência ótima trabalhar junto com você. E eu quero começar a minha fala, que será breve, mas registrando mais uma vez, eu não vou me cansar de dizer isso, e agradecer a experiência e a oportunidade que a Pró-Reitoria de Graduação está nos oferecendo de revisitar tudo aquilo que nós já fizemos, produzimos, e que, ao longo do tempo, como bem disse o professor Prando, nos trouxe até aqui, né? Não estamos aqui, pelo menos esse é o meu entendimento, e creio que é da grandíssima maioria, num revisionismo desconstrutivista, porque isso seria um absoluto equívoco. Ao contrário, estamos sim num revisionismo proativo, construtivo e na perspectiva da soma e do avanço, do progresso, do desenvolvimento do conhecimento. Então, eu quero agradecer aqui a gestão da universidade, na pessoa da professora Janete, nossa pró-reitora, que é, no Brasil, uma das pesquisadoras de referência sobre a aprendizagem transformadora. Fica aí o convite para aqueles que tiverem um pouco mais de curiosidade, lerem seus artigos na RAM e em outros lugares. A professora Janete tem uma larga experiência nessa investigação e está nos possibilitando sair do nosso lugar de conforto e olhar para tudo que nós produzimos até agora do outro lado da mesa. Particularmente para mim, que estive na gestão nos últimos 8 anos, foi uma experiência muito enriquecedora para perceber muitas coisas que nós acertamos, muitas coisas que nós deixamos ainda por fazer ou a fazer, e muitas coisas que, claro, no processo foram tomadas de decisão circunstanciais e, em determinado momento, até equivocada. Bom, dito isso, eu quero também agradecer aos meus colegas da FAO, e que, na pessoa da professora Pérola, que acabaram me... Eu também dou aula no CEFT, e por acaso acabei nos 2 grupos aqui, me sinto representando também as 2 unidades junto com o Edmundo. E qualquer coisa que eu falar aqui que não couber, eu tenho meu advogado Edmundo de plantão para me salvar. Dito isto, e não perdendo o humor que me é peculiar, vocês sabem, eu quero compartilhar com vocês, então, aqui a minha telinha. Espero que todos estejam vendo. Deixa eu ampliar isso aqui. Vamos. Isso, todos veem? Sim. Ok. O meu exercício aqui foi um pouco de construir, afinal, eu sou o último a falar, então fica difícil, porque todos já falaram quase tudo. Então, na verdade, eu quero retomar a primeira fala, que foi, e não combinamos, tá? Eu e o professor Ricardo, coordenador da administração, que foi o primeiro a falar, entre todos nós que falamos até agora pela manhã. E o professor Ricardo fez um discurso e uma fala muito concentrada. Eduardo, abre na tela inteira o slide. Ah, não está?
Está aberto, mas parcial. Então, peraí, como é que nós vamos fazer isso? No canto inferior direito deve ter lá botãozinho para... Engraçado que eu fiz isso, mas... Por que fez isso, então? No canto inferior direito... Mas não está vindo... Ah, é porque... Será que está tão... Olha, gente, problemas... Abriu, pronto, Eduardo. Tá agora sim, perfeito. Dá para ver? Muito bem. Melhorou, sim. Então, vejam bem. O meu exercício aqui, então, foi um pouco de pensando naquilo que a professora Janete e os documentos que nós recebemos chamaram de elementos norteadores, portanto, missão, visão e princípios e valores da instituição, construir uma correlação com aquilo que nós lá no nosso grupo fizemos, mas também que me pareceu estar presente na maioria dos grupos. Então, eu destaquei, por exemplo, na visão, a visão do Mackenzie em Constituição diz que nós temos que educar para o exercício pleno da cidadania. Então, a nossa visão como educadores deve ser a de educar para que o educando, exerça de forma plena a sua cidadania. Ou seja, tenha absoluta consciência do seu direito constitucional, absoluta consciência do seu papel enquanto indivíduo nesta sociedade e absoluto compromisso enquanto profissional, portanto, no exercício da sua condição de cidadão. Claro que para isso, no seu processo formativo, porque é disso que nós estamos tratando, existe a necessidade de algumas competências, de algumas habilidades, entre as quais nós destacamos estas, que o professor Edmundo acabou de relatar e que eu deixei aqui ao lado para que nós não nos esqueçamos. A atitude investigativa, qualquer pessoa nesta sociedade há que se ter profissional ou apenas no seu exercício social a capacidade de não se aquietar, pelo contrário, de se inquietar permanentemente e ter uma atitude capaz de investigar os elementos que plenamente capaz de se colocar no lugar do outro, então, revelando a sua alteridade, ser capaz de, tendo e percebendo o lugar do outro, uma atitude colaborativa. Ser colaborativo, ser cooperativo, ser solidário, é, acima de tudo, demonstrar e, do ponto de vista da política, uma atitude ética. É isso que nós esperamos quando, como educadores, nós compartilhamos as nossas experiências, e aí, nesse sentido, cabe um parênteses, e eu quero aqui fazer um grifo num dos textos que li da professora Janete, onde ela é muito clara em dizer que não há aprendizagem transformadora sem sensibilidade. Há que se ter a sensibilidade, a percepção do que está ao seu redor. Quem não tem percepção do que está ao seu redor é incapaz de ser ético, porque é incapaz de avaliar e de se perceber no contexto. E ao se perceber no contexto, percebe-se também que nem sempre temos todas as condições favoráveis. E ao não ter todas as condições favoráveis, aquele a quem nós contribuímos, ou com quem nós contribuímos no seu processo formativo, há de aprender também, há de construir em si também a resiliência necessária para continuar caminhando, para continuar sendo criativo diante das necessidades que a sociedade lhes apresente, e também
diante das dificuldades. Sensibilidade no sentido humano, e aqui eu quero fazer um destaque também, e o registro da nossa ex-pró-reitora, a professora Helena Bonito, que num dos seus comentários aí, falando sobre a fala da professora, não podemos perder a perspectiva humanizadora do processo educacional, não podemos perder a perspectiva humanística que está na visão da nossa instituição. Somos humanistas na essência, porque pertencemos a uma instituição, porque somos educadores, é claro, mas porque também estamos inseridos em uma instituição reformada, e a reforma é filha do processo e do movimento humanista. Mas também temos a missão da nossa instituição. E lá na missão diz que nós queremos ser reconhecidos como instituição confessional e filantrópica com compromisso socioambiental. Bom, aí mais uma vez percebemos que a missão está nos levando a um momento e a uma fala como educadores na direção, e é importante que se sublinhe isso, para que isso não fique como subterfúgio, não fique claro e não haja dúvida. Sim, é um processo emancipatório, como diz Paulo Freire. Sim, a aprendizagem transformadora se baseia na disruptura cognitiva que o indivíduo pode promover a partir daquilo que lhe é construir, ganhando, então, a sua... Tem essa perspectiva global, sensível, ética, criativa, resiliente, colaborativa, investigando permanentemente, mas sem perder a perspectiva de que essa é a nossa missão como indivíduos criados por um ser criador. Entendam ser criador como aquele que a tudo gera e que nos cria para um mandato cultural. E esse mandato cultural é, sim, a nossa missão. A missão da valorização da vida, a missão da valorização do meio ambiente, a missão da valorização dos indivíduos e da coletividade. Bom, caminhando um pouco mais nesse documento seminal de nossa instituição, nós chegamos aqui nos nossos princípios e valores. E aí o curioso desse exercício, professora Janete, demais colegas, foi olhar as palavras que compõem os princípios e valores e olhar tudo que nós falamos nesses 2 dias. E aqui eu destaco algumas que, se não são exatamente as mesmas que apareceram nos diversos grupos, são palavras que podem, por proximidade e por intencionalidade, falar aquilo que nós tanto discutimos nesses 2 dias. Dignidade, caráter, integridade, ética, criatividade, dedicação, lealdade, humildade, honestidade, voluntariado, compromisso social. Estas palavras, entre outras, eu destaquei estas, compõem o conjunto de princípios e valores que estão no documento seminal de nossa instituição. Portanto, o que eu gostaria de destacar, e aqui já caminhando para o encerramento da minha fala, é que lá entre os princípios e valores existe uma expressãozinha que é espírito mackenzista. Espírito mackenzista é o que todos nós, 1.100 professores, temos. Quero destacar aqui uma outra assertiva, também num texto da RAM, sobre a aprendizagem transformadora, professora Cláudia Dose, acho que é isso, não me recordo exatamente o sobrenome, mas está lá, pode ser compartilhado por todos nós, onde ela aponta que não há aprendizagem transformadora sem
postura colaborativa, coletiva e construtiva. Não há aprendizagem transformadora sem autocrítica, crítica e capacidade de reprogramar o processo em que estamos inseridos. O espírito mackenzista, ele está eivado, ele está imerso, imiscuído exatamente nessa perspectiva do exercício pleno da cidadania. Ele está completamente imerso nesse nosso reconhecimento do mandato cultural dado pelo Criador a nós e que nós devemos exercer em sociedade e na sociedade. Nós temos estes valores e princípios em nós, professores. Portanto, é a relação dialógica, cotidiana, entre nós, educandos e educadores, porque também aprendemos com os nossos alunos. Não nos coloquemos em um pedestal medieval das cátedras e togas que não nos cabe mais, mas precisamos sim entender que esse processo é transformador para os alunos, mas também para nós. É um processo de construção coletiva, como fizemos essa semana. É um processo de postura crítica e reflexiva, permanente, e não apenas nessa semana. E é um processo de construção, sim, que nós devemos ter e haver em todos os momentos para nós inserirmos a nós, aos nossos alunos e a nossa instituição na sociedade de maneira relevante e não apenas de maneira coadjuvante e subjacente. Okay. Registro, então, minha última fala com a seguinte expressão: não estamos começando a fazer aprendizagem transformadora hoje. Nós somos transformadores há 150 anos. Porque, como bem salientou o Prando, nosso lema tradição e pioneirismo, nós podemos dizer que a nossa tradição é a de ser pioneiros. Sejamos mais uma vez pioneiros, agora nesse exercício conduzidos pela professora Janete. Creio que é isso que eu, o professor Edmundo e os colegas do CEFT gostaríamos de deixar aqui como colaboração. Muito obrigada, professora Eduarda Brunhosa, professor Edmundo, obrigada pelas suas contribuições. Passamos um pouquinho aí do nosso horário, né? Já são 11h30, então nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira, né, discutindo tudo isso, mas isso não termina aqui, né? Na verdade, é só o começo. Nós ainda vamos ter né, nós vamos continuar nesse processo coletivo, conjunto, né, democrático, de discussão do que é a nossa universidade, né? O que a gente vem fazendo, para onde a gente vai agora, o que a gente reforça, né? É sempre nesse espírito de avançar. Porque o mundo muda, a gente vai mudando, mas a partir dos alicerces sólidos que a gente construiu. Então, eu vou rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, só para eu não esquecer, deixa eu ver aqui falar um pouquinho dos próximos passos e de alguns recados para a gente encerrar, que nós ainda temos as atividades da tarde. Então, o que tudo isso agora o que vai acontecer? Nós vamos construir um documento para consolidação das discussões aqui da oficina. Elas não terminam aqui, elas começam nessa oficina, né? Nós daremos sequência às discussões e por meio de reuniões com os diretores das unidades, os coordenadores de cursos e esses com seus professores, e vamos refletir quais propostas e projetos pilotos nós vamos começar. Então, ninguém precisa ficar apavorado que amanhã tem que fazer alguma coisa que seja diferente ou que alguma coisa que modifique muito a sua rotina. Não é esta a ideia. Nós vamos aos poucos desenvolvendo tudo isso. Nós vamos continuar com a assessoria do professor Jeff King, um dos fundadores do Sistema Stella, que é o registro da aprendizagem transformadora do aluno. Quer dizer, ele vai
Nós vamos ver de que forma a gente adapta o sistema dele para documentando tudo isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente, com certeza, nós fazemos muita coisa, mas nem sempre nós documentamos e divulgamos, né? E às vezes até o próprio aluno ele perde consciência do processo de transformação pelo qual ele mesmo passou. Então, nós vamos continuar com essa assessoria. Nós vamos dar sequência aos encontros de reflexão pedagógica semanalmente, onde a gente continua a discutir o que é soft skills, né? Como trabalhar as soft, como trabalhar as hard skills, o que a gente vem fazendo, o que é interessante. Os encontros das lideranças também, mensalmente. Nós vamos criar outros espaços reflexivos, o Observatório de Metodologias Ativas, o Clube de Leitura Pedagógica, entre outras atividades. Então, aos poucos nós vamos lançando. Quero aproveitar também para dizer que essa semana recomeçam as capacitações e que o link para as capacitações da semana que vem vão estar lá no site do fórum, né? Então, só vocês entrarem no site do fórum que vocês podem acessar. Nós vamos ter uma capacitação de Moodle básico, dia 12, e uma de BBB. Depois nós vamos ter as capacitações também para as ferramentas de tecnologia mais avançadas e também sobre a plataforma Teams. Então, logo, logo nós vamos divulgar uma agenda. Outra coisa também que eu gostaria de dizer que vai acontecer nesse semestre, que a gente está fechando uma parceria com o Qualimac, né, o CCBS, para a gente ter oficinas de ginástica laboral, que nós precisamos, né, depois de horas e horas, né, de aulas no computador e reuniões. De fato, isso era um pedido, então nós vamos começar agora a desenvolver. Outro pedido também é a criação de salas de professores virtuais, então nós estamos pensando em como que a gente vai fazer isso, para nós não perdermos na pandemia, né, os nossos momentos de socialização. E, por fim, a semana que vem vai ser disponibilizada a todos os docentes as senhas para acessarem as revistas e jornais da biblioteca da UPM, né? Alguns títulos assinados, eles estão abertos só agora, durante a pandemia, mas vocês vão ter acesso à Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estado de São Paulo, revistas como Isto É, Nova Escola, Super Interessante, Veja e etc. Então, a senha vai ser divulgado para todo mundo. E quantas coisas, né? A gente chega ao final da semana dizendo, ufa, né? A semana terminou, mas semana que vem tem tudo pela frente ainda. Então, e agora, né? Como é que a gente dá sequência a tudo isso? E lembrando que não terminou, hoje à tarde ainda nós vamos ter, com a mediação do reitor, a palestra do professor Mozart, que vai falar sobre a docência em eventos disruptivos, e também vamos ter o evento cultural com o maestro, que vai falar sobre a transformação através da música. Então, eu vou agradecer demais a presença de todos vocês, o trabalho maravilhoso que vocês fizeram. E eu sei que vocês fizeram um monte de comentários no chat, nós vamos ler tudo isso, uma série de questões apareceram, nada disso vai ficar sem resposta. Obrigada a todos, e eu vou encerrar então esse período da manhã. Um forte abraço. É ruim fazer um abraço assim sem ver as pessoas, né? Mas vocês estão me vendo, então um forte abraço a todos. E meus colegas aqui da mesa, se quiserem ligar seus microfones, também fazer a sua despedida, fiquem à vontade. Um abraço a todos os colegas, obrigado por acompanhar. Professora Janete, equipe, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço aí. Obrigada. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Semana sensacional. Tchau, gente. Até Valeu, a pessoal. próxima. Bom semestre a todos. Obrigado. Valeu, gente. participação. Obrigado. Bom trabalho. Obrigada, pessoal. Um bom semestre a todos. Thank you.